Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Integrou Podcast. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre escalabilidade de negócio. Quando nós falamos de startups, automaticamente as pessoas se perguntam, mas o que é uma startup? E um dos principais pontos que aparecem são empresas com ideias inovadoras que têm uma capacidade de escalabilidade. Mas o que é isso? A escalabilidade, ela é a capacidade da empresa de crescer e aumentar sua receita a uma taxa muito mais rápida do que seus custos. O que isso significa? Que ela consegue crescer numa velocidade maior e, consequentemente, com um custo menor. De uma forma mais específica e mais simples, um negócio escalável ele pode lidar com um aumento significativo de demanda sem necessariamente um aumento que seja proporcional de recursos necessários. É muito importante que nós consigamos distinguir entre crescimento e escalabilidade. Enquanto o crescimento pode simplesmente significar que a empresa está aumentando a receita e os custos de uma forma proporcional, a escalabilidade permite que você consiga aumentar drasticamente a receita e apenas parte dos seus custos seja aumentada nesse processo. Quando nós estamos falando no mundo de negócios atual, isso se torna altamente competitivo e em uma rápida mudança. Então, essa escalabilidade ela é muito importante. Nas mudanças que nós continuamos vendo no mercado, isso faz com que seja uma vantagem competitiva muito importante. Alguns pontos que nós precisamos entender sobre as características de um negócio escalável são o quê? Eles têm algumas características-chave. A primeira delas é que existe um modelo de negócio que é facilmente replicável. O que isso significa? Você pode expandir para novos mercados ou aumentar sua base de clientes sem que você precise reinventar completamente a sua operação. No segundo ponto, são que esses negócios escaláveis, eles fazem um uso eficiente da tecnologia. O que a gente pode entender com isso? Eles aproveitam as ferramentas digitais para automatizar processos, gerenciar operações ou até mesmo alcançar clientes de uma maneira mais eficaz. Com essa automação, nós conseguimos encontrar o nosso terceiro ponto-chave, que é o quê? Quanto mais você pode automatizar, menos recursos adicionais você vai precisar à medida que cresce. Então, pensem comigo. Se eu consigo automatizar boa parte do meu processo, eu continuo crescendo sem precisar necessariamente de mais mão de obra para aquilo que já está automatizado. Por isso que ele entra, então, como ponto de tecnologia, mas ele também é um terceiro ponto. O quarto ponto são que os negócios escaláveis, na maioria das vezes, eles operam em mercados com uma demanda crescente, ou mercados que já são muito grandes ou muito bem estruturados. Com isso, nós temos um espaço necessário para o crescimento exponencial. Então, nós não estamos entrando em um mercado saturado. Na maioria das vezes, quando nós olhamos para uma startup e o contexto de escalabilidade dela, significa que ela tem um mercado e um espaço para crescer. Por fim, existem algumas margens de lucros que são altas quando nós estamos falando de uma empresa escalável e isso é crucial. Elas vão dar à empresa o capital necessário para investir em crescimento e flexibilidade e, consequentemente, ajustar os preços conforme necessário. Então, o que nós entendemos aqui? Para que seja escalável, eu preciso, então, que o meu modelo de negócio seja replicável, eu preciso usar a tecnologia ao meu favor, ter essa automatização e as demandas precisam acontecer. Não adianta eu tentar criar uma empresa, uma startup, e buscar escalabilidade dela se eu não tiver demanda para isso ou se eu não conseguir fazer isso de uma forma que tenha menos custos. Nós também temos nesse processo as estratégias para que a gente consiga tornar esse negócio mais escalável. Então, como nós podemos fazer isso? O primeiro ponto é a padronização e a documentação dos processos. O que isso significa? Pense que você começou a sua startup agora. Se você começa a ver o crescimento dela e você não tem um padrão para fazer as coisas, para fazer os seus processos, os seus produtos ou atendimentos, e também não tem nada documentado sobre isso, você começa a ter que contratar mão de obra, você começa a ter que explicar tudo isso. Se você não tem um padrão, a chance de que o seu padrão, até mesmo de qualidade, caia é muito grande. Então, a padronização e documentação dos processos facilita para quando nós precisamos replicar isso e fazer treinamento de novas pessoas, até porque a ideia é que você esteja em crescimento. Investir em tecnologia e automação
é um fator que nós já comentamos aqui, mas algumas ferramentas de CRM, de marketing automatizado e de análise de dados podem ajudar com que nós consigamos gerar um volume muito maior de clientes e essas operações consigam aumentar de uma forma proporcional com a nossa equipe. Uma outra forma é adotar um modelo de precificação escalável. O que significa isso? Incluir assinaturas, preços que são baseados em uso ou modelos premium, que fazem com que nós consigamos ter processos maiores e melhores, que nós consigamos ter uma precificação que pode ser gradativa. Nós temos também a parte de construção de uma equipe escalável. O que nós entendemos com isso? Que nós contratamos pessoas que podem crescer com a empresa. É quando eu invisto num talento. Então eu olho para as pessoas, vejo o talento delas e invisto no talento delas para que elas consigam crescer em conjunto com a minha empresa. O nosso quinto ponto é de focar na experiência do cliente. Então, até porque quando você compra ou você usa um produto ou serviço, o que você vai valorizar é a experiência que você tem ali. E é essa experiência que vai fazer com que você divulgue esse produto para os outros de uma forma até mesmo inconsciente. Então, para as startups, isso também é importante. Quando você for pensar no seu produto ou no seu serviço, qual é a experiência que você está gerando para o seu cliente? Não é só a experiência de uso daquilo, mas também a experiência no processo de compra, no pós-venda, como tudo isso está acontecendo. Até porque a satisfação do cliente é o nosso ponto principal. Por fim, nós temos a utilização de dados para tomar decisões. Nós precisamos olhar para os dados para que nós consigamos tomar decisões e para que assim nossa empresa se torne escalável. Eu não tomo decisões apenas porque eu acho, com base em achismos. Eu tenho que tomar decisões a partir de dados. Quais são os dados que nós temos? Essa empresa tem uma capacidade de crescimento? Qual que é o nicho que ela está? Como que é a demanda sobre isso? E aí eu vou analisar de uma forma detalhada e isso vai me ajudar a identificar gargalos, otimizar os processos, prever tendências, tornar o meu crescimento mais eficiente e, consequentemente, conseguir com que a minha empresa tenha e se torne um negócio mais escalável. Apesar de termos essas estratégias, nós temos alguns desafios nesse processo. Então, o primeiro desafio é manter a qualidade durante um crescimento rápido. Então, quando o crescimento é muito rápido, é difícil para algumas startups manterem a qualidade. E aí nós voltamos ao ponto de que padronizar é importante, ter uma equipe bem informada e instruída também, e a automação auxiliam nesse processo e nesse desafio. Um outro fator de dificuldade é gerenciar o fluxo de caixa. Então, quanto mais pessoas nós temos, pode se tornar um pouco mais difícil e complicado durante alguns períodos de crescimento fazer esse gerenciamento. Adaptar a cultura organizacional também pode ser um fator de desafio, porque na maioria das vezes, à medida que uma empresa cresce, é difícil com que você consiga manter a mesma energia, os mesmos valores e até mesmo a eficiência. Então, é muito importante que a sua equipe seja bem estruturada para conseguir lidar com esses processos. E depois, nós temos a parte da complexidade aumentada. Por quê? Quanto maior o tamanho da nossa startup, mais o desafio aumenta, mais difícil fica, porque essa complexidade dos processos ela vai ser aumentada. Ou seja, com mais clientes e mais funcionários, possivelmente mais produtos ou serviços, a gestão se torna mais complexa. Nós precisamos, então, ter tudo muito bem estruturado para que exista uma organização e um gerenciamento eficiente do processo. Nós ficamos por aqui hoje. Espero que a ideia de escalabilidade fique bem clara, que você consiga entender quais são as principais estratégias para que você comece desde cedo na sua startup o processo de escalabilidade e estruturando ela para que isso aconteça de uma maneira bem eficiente. Até mais!